Talvez, como eu, você já tenha se sentido tão pressionado por compromissos, por tarefas, por prazos, que a sensação era como se houvesse águas subindo e você só tendo condições de pôr a cabecinha para fora. Às vezes a vida é exatamente assim. Em todo lugar que a gente olha, a água está subindo e a nossa preocupação é conseguir manter a cabeça fora do rio. No meio dessas águas que sobem, é muito fácil tirarmos os olhos de Jesus Cristo e nos agitarmos num esforço vão para tentarmos nos salvar. A pergunta que nós fazemos nesta noite é esta: quando a vida é problemática, é crítica, quando o problema é avassalador, como podemos nos manter vivos, de pé, em paz? A nossa resposta vem diretamente da boca do próprio Senhor Jesus. Ele nos diz não apenas como nós podemos nos manter vivos, mas nos dá o caminho do êxito, da bênção, daquilo que nós chamaríamos de prosperidade. A famosa revelação de Jesus em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, é a resposta. Muitos de nós conhecemos de cor essas palavras. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Essa fala de Jesus está num contexto bem específico. No capítulo 12, nós vamos ver que os primeiros 8 versos vão tratar sobre o tema do descanso, o conceito de sábado. Quando a Bíblia diz que Deus cria, em Gênesis capítulo 2, Ele descansa, Ele cria em 6 dias, e ao 7º dia Deus para a sua atividade criadora. Interessante que o texto de Gênesis diz que esse foi um 7º dia, mas não dá a entender para nós um fim, porque nos 6 primeiros dias da criação, o Gênesis diz: e houve tarde e manhã o dia número tal, e houve tarde e manhã o dia número tal. No 7º dia não há isso, não há e houve tarde e manhã o dia 7º. Em vez disso, a Bíblia nos dá a entender que o 7º dia é um dia perpétuo do descanso de Deus em seu trabalho completo de Criador. Ou seja, agora Ele não está mais criando do nada. Essa atividade cessa, o Bará. Agora Ele é o Deus que se assenta no trono para fazer 2 coisas: para sustentar a criação, para manter a criação existindo e para receber dessa mesma criação louvor. O 4º mandamento, a guarda do descanso, nos lembra que o descanso de Deus é santo. Na história de Israel, registrada nas páginas da Bíblia, o dia do sábado torna-se, infelizmente, um amontoado de regras, um amontoado de definições complicadas, nas quais se trabalha para descansar. Na verdade, você terá toda uma estrutura de regras e grandes trabalhos para se manter descansando. Muito tempo gasto tentando se determinar o que constitui propriamente o descanso. Eu quero dar um pequeno exemplo. O rabinato entendeu que amarrar um nó, dar um nó com as 2 mãos era trabalho.
Mas eles também determinaram que se você amarrasse um nó com apenas uma mão, não estava trabalhando. Fica para nós a questão do que requeira mais esforço, amarrar com as duas ou com uma só. A impressão que a gente tem é que fazer um nó com uma mão só é muito mais trabalhoso. Isso é trabalho do que fazer um nó com as duas mãos. Jesus, para tratar desse assunto do descanso de Deus, no qual o ser humano entra, nós nos tornamos participantes do descanso do Senhor, isto é, o momento em que Deus deixa de criar. Nós não colaboramos com absolutamente nada na criação. Deus cria todas as coisas e nós então entramos no seu descanso. Jesus vai nos explicar, Jesus vai esclarecer para nós o tema do descanso, dando-nos detalhes sobre como é possível entrar no descanso de Deus, que a gente antecipadamente já vai dizer, é entrar na própria intimidade com Jesus Cristo todos os dias da vida, não apenas num determinado dia da semana. Mateus, no capítulo 12, nos primeiros 8 versos, ou vai concluir, os primeiros 8 versos, dizendo: o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Jesus é o Senhor do descanso. Sábado é isso, sábado é descanso, Shabat é dia de descanso. E o texto vai dizer que Jesus é o Senhor do descanso. Ele nos fez para si. Ele ama a sua criação. E Ele, na verdade, sabe que a sua criação, distanciada dele por causa do pecado, é uma humanidade extremamente inquieta. E aqui eu digo isso não como uma crítica, porque eu também sou humano. É marca da criação, desde que o pecado entra no mundo, a inquietação. Nós vamos examinar essa fala de Jesus, entendendo que Ele diz para nós, seres humanos, venham se aquietar. Nesta noite, em que uma das canções que foi entoada, na verdade, foi dançada aqui, coreografada, foi esta belíssima canção, Grandioso És Tu. Nessa noite em que uma das canções é essa canção que fala da beleza de Deus na criação, nas florestas, nos passarinhos, nas flores, nós ouvimos uma doce voz dizendo: meus filhos, vençam toda a inquietação, aquietem a alma e descansem. Nesse trecho de Mateus 11, 28 a 30, a primeira palavra é 20. Vamos dizer isso juntos? 20. Esse é o chamado de Jesus com mãos estendidas, no convite aberto para todos os seus ouvintes. Nós cantamos frequentemente nos cultos que nós desejamos o Senhor, que nós queremos tocar o Senhor, que nós queremos sentir Sua presença. Aliás, acabamos de dizer: enche esta casa com a Tua glória. Mas verdade é que Jesus diz exatamente o mesmo para nós. Nós dizemos: vem, enche esta casa, e Jesus diz: venha a mim. Ele tem exatamente o mesmo desejo. Vinde a mim. Ele quer que nós vamos até Ele, que encontremos nele a resposta para absolutamente todas as nossas necessidades. E a ênfase dele é esta: vinde, venham a mim. Jesus não fala de uma fórmula para se encontrar descanso. Jesus não dá uma dica para se aquietar a alma. Ele não nos diz, por exemplo, para pararmos de trabalhar, para nos tornarmos eremitas, nos tornarmos monges na montanha. Ele não diz nada disso. Ele diz:
para que você descanse. Eu sou a solução, venha a mim. Jesus se apresenta como a única solução para um coração angustiado. Venha para mim, eu não vou te dar nenhuma outra coisa que não seja eu mesmo. Eu me darei a você, eu me revelarei a você, eu falarei a você, eu guiarei você. Você vai sentir meu toque, você vai sentir a virtude que sai de mim. Vem a mim. Ele pessoalmente nos dá descanso dentro de nós. Ele fala sobre uma profunda relação com Ele, que quando acontece se traduz na nossa vida em profundo descanso. E Jesus está chamando com compaixão a toda a raça humana. A ideia do texto é: venham para mim todos os que estão já há muito tempo cansando-se e cansados. Quem já está sobrecarregado já faz muito tempo. Ou seja, Jesus se oferece como solução para quem já perdeu as esperanças de encontrar sentido na vida, de encontrar descanso e paz. Jesus diz: você que já está sobrecarregado, você que já está massacrado, venha a mim. Ele está chamando quem está trabalhando duro, Ele está chamando quem está sobrecarregado. Ele não está fazendo um processo de seleção. Você pode vir, você não. Você com essa cor de olhos vem, você não. Você que cometeu este pecado pode vir, você que cometeu este não. Ele não está fazendo isso. Ele faz uma chamada universal, dizendo que para todos aqueles que forem até Ele, o descanso é disponível. Ele insiste com aqueles que trabalham arduamente. Ele insiste dizendo: saia dessa sobrecarga. Se você se sente assim hoje, ou se sentiu assim ontem, se você tem sido sobrecarregado com lutas financeiras, com contas que você não consegue quitar, se você está sobrecarregado por um pecado que te assedia e que você não sabe como se ver livre disso, se você está sobrecarregado ou sobrecarregada com uma doença que não vai embora, está sobrecarregado ou sobrecarregada com uma culpa secreta que está matando a tua alma como se fosse um câncer, se você hoje ou ontem está ou estava cansado, e é interessante que a raça humana frequentemente se sente cansada. É próprio de nós seres humanos nos cansarmos. Jesus olha para nós que nos sentimos cansados e diz: eu sou a resposta. Eu mesmo. Eu vou descansar você. A literalidade é esta: eu vou descansar você. O próprio Jesus é o segredo supremo do nosso descanso. Ele quer que troquemos toda a nossa ansiedade pelo seu poder, por sua atividade em nossa vida. Se o seu coração está palpitando, você diz: meu Deus, eu tenho que resolver tantas coisas, eu tenho que sair disso ou daquilo. Se o seu coração está nisso, Jesus diz: troque isso apenas por ficar comigo. Ele humildemente oferece a todos aquilo que Ele exatamente é, para encontrarmos o descanso perpétuo. O sétimo dia não acabou. Entrarmos no descanso de Deus. O mundo foi criado em 6 dias.
E no sétimo dia, Deus descansou. Mas não é dito para nós que esse sétimo dia acabou. Deus agora nos sustenta. Deus agora para receber nosso louvor. Deus agora é o ouvido, e nós vamos examinar estas coisas, é o ouvido atento ao nosso clamor. Não há nada que nós possamos criar para mudar as circunstâncias. Tudo depende de Deus. Um jovem chamado Ian Thomas se entregou a Cristo aos 12 anos de idade, e desde que se entregou ao Senhor, trabalhou intensamente em toda e qualquer atividade que ele visse fosse atividade cristã. Durante os anos dos 12 aos 19 da sua vida, ele comprometeu praticamente todo o tempo de todos os dias com inúmeras atividades, numa ânsia de servir ao Senhor. Quando entrou na faculdade, era um dos principais líderes de um grupo evangélico no campus. Era um jovem presente em qualquer evento evangélico. Ele conta que sua rotina estava sempre cheia de atividades cristãs de todos os tipos. Mas aos 19 anos, Ian Thomas, numa noite de novembro, por volta da meia-noite, começou a chorar. E ele não parava mais de chorar. No seu quarto, chorando, ele começou a ter uma crise e disse para Deus: Senhor, eu sei que eu sou convertido, Senhor Jesus, eu sei que eu nasci de novo, que eu sou teu, eu sei que eu te amo, eu quero ser uma testemunha tua, mas eu estou exausto e não sei para onde ir saindo dessa condição. Eu não sei o que fazer para sair dessa exaustão. Ele mergulhou nas Escrituras e Deus falou com ele claramente algo que ele nunca tinha ouvido dos lábios de ninguém. A palavra do Senhor para Ian Thomas foi: esperei 7 anos para viver através de você a vida que você sozinho tem tentado viver para mim. Por 7 anos eu quero ter intimidade contigo. Eu não quero teu ativismo. Eu quero você. Naquele dia, o jovem de 19 anos não parou de trabalhar para o Senhor. Preste atenção nessa história. Ian Thomas se tornou um grande evangelista, viajando por diversos países do mundo. Mas naquele dia de novembro, aos 19 anos, esse homem que viajou pelo mundo pregando sobre a paz que Cristo dá, ele mesmo passou a comungar e descansar seu coração em Jesus. O segredo do descanso é o próprio Jesus, vivendo ativamente e trabalhando dentro e através de nós. É essa comunhão santa que nos renova, que nos fortalece. E então podemos trabalhar. E então podemos ser uma bomba nas mãos do Senhor contra o inferno, porque nós entramos no descanso de Jesus. A pergunta que nós fazemos agora é: como isso realmente funciona? Como é descansar em Jesus?
E nesse mesmo texto, Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, Jesus vai nos ensinar como é possível descansarmos nele. A primeira verdade que examinamos é esta: é necessário tomar o jugo de Jesus. Diga comigo, o jugo de Jesus. O que é esse jugo? Pensemos em 2 bois, porque é essa figura que ele usa aqui, o jugo. Pensemos em 2 bois lado a lado, eles vão trabalhar no campo, vão ser usados pelo agricultor para trabalharem no campo. Sobre o pescoço desses 2 bois será colocada uma peça de madeira, unindo-os, esse é o jugo, e mantendo o distanciamento padrão entre esses 2 animais. Esse jugo terá entre 1,5 metro e 1,90 m. E na parte de baixo dos pescoços desses animais, tiras de couro os prenderão ao jugo. Então eles ficam presos por curvas na madeira na parte de cima e presos por baixo com as tiras de couro na parte de baixo. Um desses bois será o boi guia, o mais forte, o mais manso e treinado, mais obediente ao seu senhor. E o outro será o aprendiz, fazendo exatamente tudo o que o boi guia faz. Primeira verdade que nós encontramos no dizer de Jesus é que nós temos ali, junto dele, no jugo dele, um lugar de escuta. Porque a nossa cabeça fica do ladinho da cabeça de Jesus. Lá vamos nós, Jesus e eu. Nota que eu vou falar no singular. Jesus e eu, porque o jugo é só para 2. Não é para 3, 4 nem 5, é para 2. É a esse jugo que Jesus está se referindo. Ali vamos nós, Jesus e eu. Jesus com a cabeça bem do meu ladinho, falando comigo, guiando e dizendo: Mauro, é assim. Eu posso ouvi-lo. O jugo é então um instrumento de escuta assistivo. O nosso ouvido passa a ser treinado para ouvi-lo. E estamos cabeça com cabeça, ouvido com ouvido, boca com boca, lado a lado, bem pertinho. Quando no Monte da Transfiguração, Pedro quis montar barracas para hospedar Jesus, Moisés e Elias, a voz celestial disse algo muito precioso: este é o meu filho amado, a ele ouve. Ouçam-no, porque Jesus vai guiando com as suas palavras. Ele mesmo é o verbo de Deus. Vão ouvindo Jesus. Andar com Jesus é aprender a ouvi-lo, é parar para ouvi-lo, como Maria parou enquanto Marta estava preocupada com os afazeres. Em segundo lugar, o jugo de Jesus, diga comigo, o jugo é um lugar de escuta e é um lugar de intimidade. Eu disse a vocês que o jugo é só para 2. Não é para 3, 4 nem 5. Ali há segredos. Ali há conversas silenciosas. Ali o crente ora. Ele fala com Cristo. O Espírito Santo traz a palavra de Cristo e a interpreta ao seu coração. Ninguém mais participa daquilo que está acontecendo ali. O jugo é para os 2. O jugo é um lugar de intimidade profunda, onde os segredos são compartilhados e mantidos entre o crente e Jesus. Em terceiro lugar, diga comigo, o jugo é do Senhor Jesus. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, não é o nosso jugo. Ele possui um jugo, ele apenas é o líder dessa ação. Nós somos o boi seguidor.
Quando nós esquecemos isso, nós causamos problema no compasso do trabalho. É o boi guia que diz a intensidade do movimento, que diz a direção do movimento. Jesus somente é o dono do jugo. Ele fala e nós ouvimos pelo seu Espírito. Em todos os lugares errados por onde fomos, em todas as escolhas erradas que fazemos, o apelo de Jesus para nós é: volte para o meu jugo. É maravilhoso sabermos que nós não temos que descobrir o caminho. Preste atenção nisso. Nós não temos que definir o caminho pelo qual vamos andar. Não nos cabe isso. É o boi guia. Nós apenas vamos comungando com Ele, andando com Ele, louvando o Senhor. E Ele vai mostrar para nós, só Ele, o caminho. Ele tira de nós o fardo da definição dos rumos da vida. Hoje há uma proposta muito grande nesse sentido, aliás, desde sempre. Como se o ser humano fosse capaz de ver o futuro. Como se o ser humano fosse capaz de ver todas as variáveis envolvidas nessa coisa misteriosa chamada vida. Nós não vemos o futuro. Nós não sabemos as variáveis. Isso tudo está oculto por detrás de um véu que Jesus vê. Ele vê. Nessa noite eu e você poderíamos tranquilamente, no meio desse culto dizer, ou no meio dessa mensagem dizer: Senhor Jesus, eu apenas quero ser guiado. O Salmo 23 diz exatamente isso, minha esposa citou: Ele nos guia mansamente às águas. Ele guia. Em quarto lugar, diga: o jugo de Cristo é o único lugar de satisfação. O jugo de Cristo é o jugo da satisfação. Se nós conseguíssemos guardar esta noite apenas uma verdade, guardaríamos esta: toda a vida humana foi projetada para encontrar satisfação verdadeira e profunda apenas no jugo de Cristo. A intimidade com Deus é aquilo para que nós fomos criados. É nessa intimidade que nós encontramos as respostas para a nossa vida. Jesus, agora preste atenção, Jesus é a única pessoa, olha a importância dessa intimidade. Jesus é a única pessoa capaz de estar conosco 24 horas por dia, em todos os dias da semana. Por mais que eu ame minha esposa, e por mais que ela se sinta segura ao meu lado, eu não tenho como estar com ela 24 horas todos os dias da semana. Isso é impossível. Minha esposa não pode estar comigo, eu não posso estar com os meus filhos não podem estar comigo nesse nível. O único que pode estar conosco numa relação constante, como guia, como protetor, como salvador, como curador, como escudo, é Jesus. As nossas necessidades relacionais, que são enormes, por vezes só encontrarão satisfação num relacionamento pessoal com Jesus. E há pessoas frequentemente requerendo dos outros, até em relacionamentos lícitos, cônjuges, requerendo dos outros algo que o outro não pode dar. Uma atenção impossível, que é só divina. Marido que quer a esposa 100% ao lado dele, isso é impossível. A esposa que quer o marido todo o tempo com ele, impossível. Não é possível nem a mãe que tem um bebezinho ficar 100% do tempo com ele. Não dá. Nós precisamos de Jesus, e Jesus quer estar conosco.
as 24 horas dos 7 dias da semana. Homens buscam, normalmente, realização no seu trabalho. Homens querem deixar um legado, deixar uma marca. Mas todos sabemos que as coisas de hoje não estão aqui amanhã, tudo passa. Mulheres buscam satisfação de um modo geral em relações humanas, mas mesmo os seus maridos por vezes ficam aquém, filhos ficam aquém, e surge aquela sensação de vazio. Eu estava comentando com minha esposa quando o Senhor nos mandou fazer missões no Paraguai. E se eu não estou equivocado, se ela não está equivocada, nós estávamos forçando a memória hoje à tarde para lembrar esses dados. Quando meus sogros moravam em Amambai, minha sogra está aqui, nós dissemos para eles que estávamos indo fazer missões no Paraguai. Houve um ar de melancolia, um ar de tristeza, porque nós não poderíamos, mais uma vez, ficar muito tempo perto dos nossos parentes. Mas nós estaríamos, e os nossos parentes também estariam, com Jesus todo esse tempo. Enquanto nós estivéssemos cumprindo a missão que Deus nos confiou, nossos familiares continuavam em Amambai, em Aquidauana, com Jesus. Em quinto lugar, diga comigo, o jugo de Jesus é um lugar de aprendizado. Jesus vai dizer para nós: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendam. O que nós iremos aprender? Tudo. Andar com Jesus debaixo do jugo dele, lado a lado com ele, cumprindo a missão, seguindo os passos dele. É viver justamente o ensino de Jesus para todas as áreas da vida. É o discipulado perfeito. O objetivo desse jugo é estar constantemente ouvindo Jesus em sua palavra. E essa palavra vai guiar nossos planos, vai guiar nossos desejos. Ele quer produzir o fruto que Ele mesmo quer receber de nós. No final, andando com Jesus, o ser humano deixa para trás toda a arrogância, passa a ser aprendiz, com ouvidos sintonizados em Jesus, com o Espírito Santo agindo em seu coração, levando esse ser humano à sua missão real de vida. Não há mais perda de sentido, não há mais busca pelo local onde eu devo estar, ou pela coisa que eu deva fazer negativo. Quem está debaixo do jugo de Jesus sabe exatamente aonde deve estar. E Jesus diz por que precisamos aprender com Ele. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa frase é muito interessante, é muito pitoresca na verdade, porque nós poderíamos olhar para essa frase esperando que Jesus dissesse algo assim: olha, aprendam comigo porque eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como cantamos aqui nessa noite. Aprendam comigo porque eu sou o ex-CEO, Jesus diria, da grande rede de carpintarias de Nazaré. Não é nada disso que ele diz. O currículo que ele apresenta é: aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração. E nós queremos entender isso, do que Jesus está falando. Um grande escritor, Martin Lloyd-Jones, no seu estudo sobre o Sermão do Monte, explicando Mateus capítulo 5, verso 5, disse: o homem que é manso, nem sequer é sensível acerca de si mesmo. Ele não está observando sempre a si mesmo e a seus próprios interesses. Ele não está na defensiva.
Martin Lloyd-Jones diz que uma das maiores maldições que a queda trouxe à raça humana, a queda de Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, uma das maiores maldições que a queda trouxe à raça humana foi a extrema sensibilidade acerca de si mesma. E viram que estavam nus, diz o texto. Martin Lloyd-Jones diz: nós passamos a vida nos observando, mas quando o homem se torna manso, ele acaba com tudo isso. Ele não se preocupa mais consigo mesmo e com o que as outras pessoas vão dizer. Ser verdadeiramente manso, diz Martin Lloyd-Jones, significa que nós não nos protegemos mais. Nós nos vemos como algo que não vale a pena defender. Não estamos mais na defensiva, porque tomamos a consciência de que em nós mesmos não há nada que vale a pena defender, diz Martin Lloyd-Jones. Ser manso significa, em outras palavras, que todo esse olhar excessivo para dentro de si se foi. O homem acabou com isso. Percebe que não tem direitos, percebe que ninguém pode machucá-lo, porque na verdade ele não tem tantas virtudes assim. John Bunyan escreveu algo poderoso acerca do homem manso. Ele disse: aquele que está embaixo não precisa ter medo de nenhuma queda. Esse é o manso. Nós não nos preocupamos mais com o que vão dizer de nós ou fazer a nosso respeito, porque nós sabemos que em nós mesmos não merecemos coisa alguma. Mansidão é aquele estado, no dizer de Jesus aqui, ou nesse contexto em que Jesus nos fala, em que o homem está agora espantado. Olha só, o homem está agora espantado. Que Deus possa olhar para ele e tratá-lo tão bem. É o estado em que agora o homem está espantado de outras pessoas pensarem tão bem dele, o tratarem tão bem, porque ele sabe que não é tão bom assim. No contexto de Jesus, nós não estamos afirmando, evidentemente, que Jesus era pecador, porque ele nunca pecou. Estamos afirmando que Jesus, em sua mansidão, é aquele que entregou a sua vida em favor dos outros, ou seja, abriu mão de si. Tende em vós, diz Paulo, o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, sendo semelhante aos homens, e foi obediente até a morte, a si mesmo se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Porquanto Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tenham em vocês o mesmo sentimento. O que Jesus quer que nós aprendamos é que essa coisa toda chamada vida não é uma questão sobre nós, é sobre Ele. Não se trata de nós. E quando nós descansarmos nisso, a questão não sou eu, é Jesus. Nada, absolutamente nada, nos afligirá. Porque teremos a plena certeza de que Jesus mesmo cuidará de nós. Não é que ficaremos desamparados, não se trata disso.
vivemos para Ele, a nossa vida é para o louvor dEle. Ele é honrado por meio de nós, o prazer dEle será cuidar de nós, enquanto entregamos a Ele todo o nosso viver. Jesus olha para nós e diz: você não pode, eu nunca disse que você poderia, eu posso, ele diz, e eu sempre disse que faria. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 24: fiel é aquele que nos chamou, o qual também o fará. Jesus é aquele que se propõe a agir por meio de nós, independente de nós, dando sentido para a nossa vida. Ele é o guia e nós o seguimos. Ele nos convida a aprendermos com Ele, a não olharmos para a nossa vida como se fosse o centro das atenções, olharmos para Ele, pois enquanto olhamos para Ele, Ele cuida de nós, Ele o fará. É interessante que o jugo é personalizado. Jesus, a Bíblia diz para nós que Ele era o filho do carpinteiro. Essa fala de Jesus sobre tomar sobre si o jugo e aprender dele, que é manso e humilde de coração, é algo completamente familiar ao próprio Jesus em termos profissionais. O filho do carpinteiro. Há uma lenda, digamos assim, de que Jesus fez ou teria feito os melhores jugos para bois em toda a Galileia. E que de toda parte viriam homens até ele para comprarem esses melhores jugos que a habilidade humana poderia fazer. Essa lenda diz para nós que haveria até um tal aviso acerca da carpintaria de Jesus de Nazaré. Só um parênteses aqui. Até que Jesus iniciasse o seu ministério aos 30 anos de idade, evidentemente ele não foi uma pessoa à toa. É claro que Jesus trabalhou até completar 30 anos de idade, quando então começou o seu ministério. Voltemos à lenda. Há quem diga que o dizer próprio anunciando os jugos para bois fabricados por Jesus seria esse: meus jugos se encaixam bem, se encaixam perfeitamente. O jugo de Jesus é completamente individualizado, ele se encaixa bem. É essa a ideia no o meu jugo é suave, ele é adequado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, adequado, é na medida certa para você. O meu fardo é leve. O que ele está dizendo para nós? Ele sabe exatamente por onde a gente tem que andar, exatamente o que a gente tem que fazer, e nos guia nessa direção. E mais, Ele é quem leva a maior parte do peso. Quando estamos puxando o arado, Jesus falou isso, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Então nós estamos juntos com Ele, rasgando o solo para que a semente da palavra de Deus seja plantada. Quem vai com Jesus puxando o arado, estamos aqui, Jesus e eu, não carrega o maior peso. O fardo dele para nós é a parte mais leve da missão. Ele puxa. Ele ficou com a parte mais pesada. A questão de Jesus é a seguinte: Ele carregará o fardo que nós não conseguimos. Enquanto isso, nós desfrutaremos de liberdade debaixo do jugo de Jesus. O seu jugo se encaixa perfeitamente bem. O seu fardo é realmente leve para nós. Jesus jamais nos massacrará. Nessa noite, eu e você olhamos para Ele e dizemos: Senhor,
Eu quero estar lado a lado contigo, debaixo do teu jugo, ouvindo tua voz, comungando diariamente contigo, diariamente, descansando em Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.